Inscrições abertas para o vestibular de inverno. Bicivat, sistema de compartilhamento de bicicletas da Univates, completa 3 anos. Uma data que alguns não conhecem, outros não reconhecem. Mas a nossa equipe foi até lá viver essa rotina. Olá pessoal, agora são quase 6 horas da manhã e a gente vai acompanhar um pouquinho quem trabalha pelas ruas da cidade. Que na verdade faz toda a limpeza da cidade, que são os garis. E ainda a preparação do Lajadense para o jogo de volta das quartas de final da divisão de acesso. Essas e mais notícias a partir de agora no Jornal da Univates, primeira edição. Olá, boa tarde. Começaram ontem as inscrições para o vestibular de inverno da Univates. A prova única de redação vai ser no campus e tem duração de 2h30. A lista de cursos pode ser conferida no site da Univates. O vestibular vem para tornar real o sonho de quem quer ingressar na universidade. O processo seletivo de inverno da Univates já tem data marcada, dia 11 de junho. Cerca de 800 candidatos são aguardados pela instituição. Para não ficar um semestre inteiro parado, sem estudar, o vestibular de inverno oferece essas vagas, que são vagas restantes do vestibular de verão, como forma de o candidato iniciar os estudos no segundo semestre, né, e fazer com que depois, lá no final do curso, ele não tenha que fazer um semestre a mais, enfim, ele ganha tempo nessa questão. Então, inicia os estudos agora, na metade do ano, e já segue depois, em 2018, com o curso pelo qual ele optou. No processo seletivo, a Univates oferece 41 opções de cursos, com cerca de 1.400 vagas disponíveis. Na medicina, os candidatos concorrem com as notas do Enem e são disponibilizadas cerca de 25 vagas. O vestibular complementar, ele tem como característica na prova a estrutura dela ser composta somente de uma redação. Então, o candidato não tem as questões objetivas nas diferentes disciplinas para responder. Ele vem para resolver a prova de redação. A característica do processo seletivo do curso de medicina na Univates, desde a primeira edição, é que o sistema usa somente as notas do Enem para classificar os candidatos. Então, a gente não tem aplicação de prova presencial para o processo seletivo do curso de medicina. As inscrições vão até o dia 5 de junho. A lista de classificados deve ser divulgada dia 14, já do curso de medicina, no dia 9. As inscrições, tanto para o processo seletivo vestibular quanto para o de medicina, são através da página da Univates. O candidato acessa a página principal, lá vai ter os banners já com chamada para os processos seletivos, que vão direcionar o candidato para o ambiente do processo seletivo. Encerrar sua inscrição, ele recebe um e-mail de confirmação e anexo a esse e-mail o boleto da taxa de inscrição. Então, esse pagamento pode ser feito até o dia 6 de junho. Para o processo de vestibular de inverno, a taxa é de R$60 e para medicina, R$100. A dica para fazer uma boa redação é estar por dentro do que acontece na região e no mundo. Ele precisa poder depois emitir uma opinião sobre esses assuntos e ter argumentos para defender o seu posicionamento. Então, precisa estar atento a isso, o que está acontecendo ao redor dele. E no dia da prova, o candidato, a gente sempre orienta que, especialmente aqueles que não têm muita intimidade com o campus da instituição, que eles cheguem um pouquinho mais cedo, né? A prova está prevista para as 13h30, para o início das 13h30, então chega uma meia hora antes, procura o prédio, procura a sala onde vai fazer a prova, para que não tenha nenhum tipo de atropelo ou de correria e que deixe o candidato nervoso momentos antes da prova. Então, fica ligado ao que está acontecendo ao seu redor e chega um pouco mais cedo no dia para fazer a prova com calma, com tranquilidade. As inscrições podem ser feitas pelo site univates.br/vestibular ou no atendimento Univates, que fica na sala 310 do prédio 9. O Brasil voltou a gerar empregos com carteira assinada em abril desse ano, quando foram abertos 59.856 postos formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgado pelo Ministério do Trabalho. Em março desse ano, os números haviam sido negativos. Naquele mês, 63 mil vagas foram fechadas. Segundo a série histórica do Ministério do Trabalho, porém, o resultado de abril foi o primeiro positivo para esse mês desde 2014.
A sexta edição do Dia Sem Carro é domingo a partir das 3 da tarde. O dia vai ser de entretenimento, cultura e práticas esportivas na Univates. A rua Avelino Talini vai ser fechada ao tráfego de veículos e as pessoas vão poder curtir atividades ao ar livre ao lado de amigos e da família. E a seguir, Bicivates completa 3 anos de funcionamento. O comércio voltou a registrar aumento de vendas na semana que antecede o Dia das Mães, após 2 anos seguidos de queda, segundo pesquisa divulgada nessa semana. Segundo o levantamento da Serasa Experian, as vendas cresceram 2% na semana entre os dias 8 e 15 de maio, em relação ao período equivalente de 2016. Essa é a primeira alta na atividade do comércio na data desde 2014. Em contrapartida, o cenário nacional é diferente do constatado no Rio Grande do Sul, onde a Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo, a AGV, divulgou queda de 4% nas vendas. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura garantiu, junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, cerca de R$290 mil para a compra direta de alimentos provenientes da agricultura familiar. Os recursos são do Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade compra para distribuição simultânea, quando os alimentos são adquiridos de produtores rurais para serem destinados às entidades assistenciais do município e famílias em situação de vulnerabilidade social. Vão ser beneficiados 65 produtores rurais de 9 municípios, incluindo Lajeado, Cruzeiro do Sul, 2 Lajados, Encantado, Pouso Novo, Progresso, Imigrante, Venâncio Aires e Mato Leitão. Cada agricultor pode vender produtos até a quantia limite de R$ 6.500. O Bicivates completa nesse mês 3 anos de implantação. Quem nos traz mais detalhes é o repórter Thiago Wittelder. No dia 18, o Bicivates aqui da instituição completa 3 anos de implantação. Por isso a gente conversa agora com o gerente do setor de engenharia e manutenção, Robledo Miller. Robledo, basicamente por que nasceu essa ideia do Bicivates aqui na instituição? A ideia partiu da necessidade que a gente tem de facilitar o deslocamento dos alunos aqui dentro da instituição, né? A gente já tem esse desejo de cada vez mais que o aluno venha para a Univates com a ideia de passar praticamente o dia, né? Aqueles que têm a possibilidade, lógico. E a gente, por ter geograficamente um campus que ele tem um formato de ser estreito e extenso, esse deslocamento dentro do campus, do campus sempre teve essa dificuldade, né? Então, entre as possibilidades que a gente avaliou de implantação, para facilitar esse deslocamento, a bicicleta foi a que surgiu como uma ideia que viria ao encontro de tudo que a instituição pensa em relação à infraestrutura, à mobilidade urbana, né? Porque ela tem esse viés de sustentabilidade, de ter uma sensação. A pessoa que se desloca dentro do campus numa bicicleta, ele tem uma sensação, ele vive uma experiência diferente do que está dentro de um carro, dentro de um ônibus. Tem a questão da saúde, que também traz resultados positivos. Então, tudo isso fez com que a gente acabasse decidindo pela bicicleta em detrimento de outros modais de transporte. Então, o objetivo de partida foi facilitar o deslocamento do aluno aqui dentro do campus. 3 anos de Bicivates, assim, os alunos têm aderido ao projeto, têm, na verdade, feito uso das bicicletas? A gente sabe que ele, dentro do contexto do que a gente pensou no projeto, ele, para nós, do setor de engenharia e, consequentemente, para a Univates, a gente entende que o projeto é um sucesso, né? Porque quando a gente ainda pensava na implantação dele, a empresa que fez essa assessoria para a gente destacava sempre que o projeto, ele não é simplesmente tu vai lá, coloca a bicicleta e deu. Né? Tu tem que estar sempre trazendo essa discussão, essa realidade da bicicleta para uma possibilidade de que a pessoa se permita ter essa experiência na prática, né? Porque a gente tem exemplos muito práticos de intercambistas que vêm para cá, né? Então a gente, enquanto aluno da Univates, gaúcho e brasileiro, não, mas a bicicleta eu vou suar, eu vou ter uma dificuldade na subida, e as pessoas que vêm de fora, né, que já têm essa cultura arraizadas, eles dizem, não, mas é perfeito, não é uma subida que vai inviabilizar o uso da bicicleta, não é a questão do suor que vai me inviabilizar, eu me preparo, vou com uma mochila. Então, essa
essa necessidade da gente estar sempre trazendo a discussão à tona, ela é fundamental para que cada vez mais se use o Bicivates. Mas hoje, a gente estava fazendo um levantamento, a gente já teve 16 mil compartilhamentos, né? Quer dizer, 16 mil vezes um aluno, funcionário, professor, alguém da comunidade externa retirou uma bicicleta, né? Então, a gente entende que sim, ele está atingindo o seu objetivo e a nosso compromisso é de cada vez mais trazer coisas novas ou colocar o assunto em discussão para viabilizar isso de uma forma cada vez maior. E um exemplo disso é o próprio Dia Sem Carro, né, que surgiu lá junto no lançamento do Bicivates, e é uma situação, é uma agenda que já é permanente na instituição, de que cada vez a pessoa se pergunte ou pense num domingo, né, que a bicicleta não é só um lazer. Por que no seu uso para o lazer no domingo, por que eu não posso usar talvez durante a semana? Então é por aí que a gente está trabalhando ainda também. Ok, obrigado, Robledo. Então a gente conversou com o Robledo Miller, ele que é o gerente do setor de engenharia e manutenção aqui da Univates, sobre os 3 anos de Bicivates. A gente volta para a primeira edição do Jornal do Univates, nas imagens de Fernando Schmitz, eu, Thiago Wittelber. Obrigado, Thiago. E agora a gente fala do tempo. Nas próximas horas, o sol predomina sobre a região. Com isso, as temperaturas ficam ao redor dos 23 graus. Mas à noite volta a esfriar. Amanhã, a massa de ar seco e frio que atua sobre o estado proporciona mais um dia de sol com algumas nuvens ao vale. Veja as temperaturas para amanhã em Lajeado e região. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, protocolou nesta terça-feira no Supremo Tribunal Federal um pedido para o ministro Luiz Roberto Barroso colocar em julgamento a ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela própria entidade em 2014, reivindicando a correção da tabela do imposto de renda. A OAB solicitou a atualização da faixa de isenção e das alíquotas aplicáveis a cada intervalo de rendimento anual, conforme a inflação real medida a cada ano. O mercado financeiro reduziu a projeção para a inflação em 2017 pela 10ª vez seguida. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, passou de 4,01% para 3,93%, de acordo com o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central. É a primeira vez que a projeção de inflação para o ano fica abaixo de 4% e segue abaixo do centro da meta, que é 4,5%. Em maio desse ano, o número de conexões de micro e mini geração de energia superou 10 mil instalações no Brasil. O número atual, dados registrados até 11 desse mês, apresenta 10.385 micro e mini usinas que possuem potência instalada de 113 kW. A fonte mais usada pelos consumidores geradores é a solar, com 10.280 adesões, seguida da eólica, com 50 instalações. O estado com maior número de micro e mini gerações é Minas Gerais, seguido de São Paulo e Rio Grande do Sul. A geração de energia pelos próprios consumidores se tornou possível a partir de uma resolução normativa da ANEEL de 2012. Depois do empate fora de casa pela divisão de acesso, o Lajadense decide em casa o futuro na competição. A partida é nesse sábado, às 6 da tarde, na Arena Alviazul. Hoje o dia foi de academia para a equipe do Lajadense, treino físico na Arena Alviazul. A equipe de Lajeado começou a preparação para o jogo de volta das quartas de final da divisão de acesso, que é nesse final de semana contra o Pelotas. A gente está tendo o retorno do Índio, que ficou fora no jogo passado. Os demais, todos vão estar à disposição. Aí é a gente poder analisar a semana de treino, ver de que forma a gente vai enfrentar o Pelotas, quais os jogadores que a gente vai colocar em campo para fazer as funções que a gente quer que eles executem, mas a gente está extremamente tranquilo em relação ao desempenho deles, o comprometimento. Então, quem a gente escolher, a gente vai estar bem servido, vai ter uma equipe forte para enfrentar bem o Pelotas. Por ter empatado na partida de ida, realizada domingo na Boca do Lobo, o Lajadense se classifica com uma vitória simples. Outro empate sem gols leva a decisão para os pênaltis. Empates com gols favorecem o Pelotas. Ter concentração, é respeito pelo adversário, porque não está decidido ainda, mas a gente tem condições plenas de, fazendo um bom jogo, conseguir nosso objetivo. A presença do torcedor é fundamental nessa partida. Sem dúvida nenhuma, a gente
viu que com o passar dos jogos e principalmente nessas últimas rodadas da fase classificatória, o torcedor veio, comprou a ideia de uma equipe competitiva que tem tido bons resultados e bons desempenhos dentro de casa. A gente espera que eles apoiem, né? Contra o Glória já veio um número expressivo de torcedores. A rigor é o último jogo, a gente não sabe o que vai acontecer depois desse. A torcida, o comparecimento deles vai ser importante porque esse apoio que vem de fora, ele contagia. Nós contamos muito com a presença do nosso torcedor. Lá em Pelotas, quem esteve presente lá ou quem acompanhou o jogo pela rádio, pôde ver que a torcida no segundo tempo do Pelotas fez a diferença. E aqui em casa nós temos sido muito forte com o apoio da nossa torcida, né? Nós esperamos que o nosso retrospecto ele prevaleça, que a torcida possa nos apoiar aí nesses 90 minutos e que o Lajadense no final do jogo possa comemorar aí uma classificação que dá um passo importante para a conquista da vaga na Série A. E a seguir, hoje é o dia do gari. A gente te mostra uma matéria especial sobre essa profissão. Há 4 dias para o fim do prazo, 3.800.000 pessoas já haviam se inscrito para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2017. O balanço parcial foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, às 8 da manhã de hoje. Os candidatos podem acessar o sistema até a meia-noite de sexta-feira. A taxa subiu para R$ 82,00 e o boleto precisa ser pago até o dia 24 de maio. As inscrições são somente no site enem.inep.gov.br/participante. Sexta-feira começam os eventos e as atrações da MaiFest e do 18º Parque Shop Fest em Estrela, que segue até domingo no Parque Princesa do Vale. O Torneio do Boi, Jogos Germânicos e os Grenais, organizados pela Prefeitura de Estrela, com a realização da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, devem movimentar o evento. E hoje é o dia do gari. Em Lajeado, cerca de 30 pessoas trabalham pelas principais vias da cidade para manter elas limpas. Você vai conhecer a história da Loreci, uma gari que limpa cerca de 2 quilômetros das ruas do município. 5h30 da manhã, ainda é escuro, horário que cheguei na empresa responsável pela limpeza das principais ruas de Lajeado. Nesse turno, cerca de 15 mulheres gari varrem e recolhem o lixo do centro da cidade. Conheci a Loreci. Ela trabalha há cerca de 6 anos como gari. Passou por 2 empresas antes da atual. Aqui eu vai fazer 2 anos agora em setembro que eu estou. Até agora está tudo certo, o patrão nunca reclamou do meu trabalho. Eu acho que estou exercendo a minha profissão certa, né? É normal. Daí eu estou aí ainda ali, né? Trabalhando direitinho, fazendo tudo certinho para o patrão não pegar o meu pé. Profissão que em Lajeado é dividida em 2 jornadas, das 6 da manhã às 2 horas da tarde e das 2 até às 10 horas da noite. Trabalho que começa cedo. A cidade tem que estar limpa. E começa assim cedinho mesmo? Sim, começa às 6 horas, mas eu saio de casa às 5 horas. Como é que funciona esse trajeto assim de casa até o trabalho? Eu deixo até na saída ali embaixo para pegar o ônibus, então eu saio às 5 horas, o ônibus passa às 5h15, 5h20, por aí. Daí nós vem, daí a gente fica ali, chega na firma, esperamos o nosso capataz, né, encarregado. Daí ele chega, daí a gente começa, arruma os carinhos, bate o cartão, né, cartão ponto. Daí vem pro trecho e vamos seguindo, né, depois fizemos intervalo das 8 às 8h15. Daí depois de outro intervalo das 11 ao meio-dia. Trabalho importante, que passa despercebido. A comunidade valoriza aqueles que trabalham com papel e esquece de quem mantém o espaço limpo. A maioria do pessoal está acordando e já vai pegar a cidade limpa já. E como é que são divididas as equipes aqui em Lajeado assim, para fazer esse trabalho? Sempre em 2 funcionários em cada rua, né? Então é passado para nós um layout das ruas que a gente tem que fazer. E a gente bota sempre 2, né? O bom é botar sempre 2 em cada rua, até para não ficar muito pesado para elas, né? Não, capaz. Mas na época do inverno, assim, que é bastante frio. Mas eu não sinto muito frio, eu sou mais calorosa. Mas assim vai, mas desafio mesmo não tem, assim. O mais puxado um pouco é na época que as árvores começam a largar as folhas, né? Mas se nós no mais, tudo tranquilo. As horas passaram, a cidade acorda.
E no dia do Gari, a Loreci ganhou o abraço merecido. Uma amiga muito especial que eu conheço desde o tempo da Lenã. E assim, o quanto gratificante é isso? É muito emocionante, é muito, sei lá, a gente se sente muito bem. Ganhamos parabéns, né? Eu disse para ela assim, eu nem lembrava que hoje era o dia do Gari, né? Daí diz ela, eu também não sabia me falar, diz ela assim. Atravessou de lá para cá para vir me dar um abraço e me beijar, me cumprimentar pelo dia do Gari. Eu fiquei por esse trecho, a Loreci continuou. E com ela se afastando, a certeza que o meu e o teu dia vão ser melhores. Mais notícias você confere às 6h30 da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma ótima tarde.